Pessoal, eu venho hoje fazer esse vídeo com o intuito de bater um papo sincero com vocês sobre aprovações em concursos públicos, estudos, rotina e, de uma maneira sincera, mandar real sobre tudo que eu vi, penso e as experiências que eu tive até o momento nessa trajetória aí de alguns bons anos estudando, prestando concursos públicos e conseguindo aí diversas aprovações, tá? Quero deixar bem claro aqui, desde o início, que o meu objetivo com esse vídeo não é vender curso, tá? Então, fiquem tranquilos, porque você não vai chegar no final do vídeo e ser direcionado a comprar algum curso ou coisa do tipo. Eu tenho como único objetivo aqui bater um papo sincero com vocês e mandar a real aí sobre tudo que eu venho vendo e percebendo sobre o mundo dos concursos ultimamente. Então vamos lá. Primeira coisa que eu gostaria de compartilhar com vocês, que eu percebo ao longo desses anos, é que aprendizado não é uma constante. Como assim? Não é uma constante? Vamos lá. Muita gente acha que inicia os estudos aqui embaixo, né? Sem base. E ao longo de algum tempo, ela está no topo e consegue as suas tão sonhadas aprovações aí, como se fosse mágica. Mas a verdade é que não é assim que funciona. Pelo menos não a curto prazo, não em um curto espaço de tempo. Vamos lá. Geralmente a pessoa que tem esse pensamento de constante, logo percebe que em alguns dias ela rende, outros não, alguns dias ela pode estudar, outros dias, às vezes até algumas semanas ela não consegue estudar, ela desanima e para com os concursos públicos, tá? Porque a verdade, pessoal, é uma só. A gente começa, todos aqui temos problemas pessoais, então talvez num dia a gente não pôde estudar, algo nos abalou, a gente volta. Às vezes 1 ou 2 semanas depois o trabalho ficou corrido, a gente adquiriu outros compromissos, surgiu uma viagem, e depois a gente volta, estuda de novo. Mas enfim, todos nós temos problemas e a real é que em um curto espaço de tempo, às vezes a gente acaba até perdendo o rendimento. Mas a verdade é que quem persevera ao longo dos meses tem um saldo positivo de estudos. E é este saldo positivo ao longo de meses ou até anos que traz a tão sonhada aprovação que vocês buscam, que nós procuramos, almejamos. Dentro deste tempo, desses anos, desses meses de estudo, eu percebo alguns erros, mais especificamente quatro erros. Alguns que eu já cometi também, tá? E mesmo os que eu não cometi, mas eu vejo muita gente cometendo, tanto iniciantes quanto pessoas mais avançadas no estudo. Então eu gostaria de compartilhar com vocês, porque talvez seja de grande ajuda, tá? O primeiro erro é a pessoa que resolve estudar com edital aberto. Não me leve a mal, pessoal. Se alguém estiver assistindo o vídeo, vai prestar seu primeiro concurso aí e começou a estudar com edital aberto, preste assim mesmo, tá? Faça seu concurso, até porque eu não sei o seu nível de estudo, eu não sei qual concurso você está prestando, tá? Então, faça. Você pode conseguir seu resultado. E, caso não consiga, é uma experiência para continuar a sua trajetória nos estudos. Mas a ideia de estudar com edital aberto, ela não é interessante, ela não é boa, principalmente porque muitas pessoas só fazem desta forma. Então, ela diz que quer passar no concurso público. Aí ela espera abrir o edital, estuda. Aí ela não passa. Aí ela fica 1 ano sem estudar. Talvez 2 anos, até sair o concurso que ela quer novamente. Aí o edital abre, ela estuda e não passa.
não vai funcionar. Principalmente se for concurso mais concorrido, um concurso que muitas pessoas buscam, almejam, tá? Porque existe gente que nesse meio tempo que você está esperando abrir, continua estudando, continua evoluindo, né, em indas e vindas, e ele vai sair na sua frente, tá? Então esse é o primeiro erro, tá? Eu já cometi isso algumas vezes. Lá no começo, quando eu ainda não tinha muito bem definido o que eu queria mesmo para mim em concurso público, mas eu já tinha vontade de prestar, prestei algumas vezes, esperava a edital abrir, fazer o concurso, não passava, tá? Esse é o primeiro ponto. O segundo erro, algumas pessoas estão iniciando agora ou estão com uma baixa disponibilidade de tempo. E aí elas estudam 30 minutos no dia, às vezes 1 hora no dia. E aí logo elas começam a ver vídeos, pesquisarem em comunidades, redes sociais e veem pessoas aí que dizem estudar 9 horas líquidas por dia, 7 horas, e dizem aí que se você estuda menos que isso, você não vai conseguir a aprovação. E aí a pessoa que começou a estudar agora, ou que está com uma rotina corrida, aí, estudando pouco tempo por dia, desiste e fala, isso daqui não é para mim, não é mesmo? E aí ela ficou pelo caminho, porque ela parou, não vai ser mesmo. Aí nós temos um terceiro ponto, que é a pessoa que ela até estuda 30 minutos por dia, 1 hora por dia, alguns dias ela estuda, outros não, porém ao longo de anos, ela segue exatamente essa mesma estratégia, de 30 minutos hoje, amanhã ela não estuda, depois de amanhã ela estuda mais 30 minutos, aí ela fala, poxa, mas eu não deixo para estudar com o edital aberto, eu estudo sempre, mas ela cai num ciclo de reprovações. Por quê, pessoal? Não me leve a mal, muitas vezes o tempo que você tem é esse, né? 30 minutos, 1 hora hoje, foi corrido no serviço, eu consegui estudar um pouquinho na hora do almoço, um pouquinho de manhã cedo antes de trabalhar. Perfeito, você está certíssimo. Mas não é possível que em meio a 1 ano, 2 anos de estudo, você não consiga talvez um final de semana ou algo do tipo para fazer uma revisão mais pesada, fazer alguma bateria de questões um pouco maior, sabe? Ou mesmo que seja por pouco tempo, aprimorar a sua técnica de estudo para fazer com que essa 1 hora diária renda muito, tá? Então, essa pessoa, talvez ela até passe, tá? Algumas delas conseguem sair desse ciclo vicioso, né? De reprovações, porque ela tem uma boa técnica, mas ela vai demorar muito mais tempo, tá? Então, algumas vezes a pessoa até consegue, né? Mas ela pode levar algum tempo a mais, às vezes até anos a mais, porque ela estuda um dia sim, outro não, 30 minutos hoje, no outro dia ela não estuda. E não me leve a mal, pessoal, novamente. Dependendo do concurso que você quer, você vai conseguir o que você almeja fazendo essa rotina. Mas a gente sabe que existem concursos muito concorridos e se você não tem uma bagagem boa de estudo ainda, você vai levar muito tempo para chegar lá fazendo esse tipo de estratégia, tá bom? E aí, agora uma coisa muito interessante, que é o quarto erro. Esse eu já cometi, já estando no nível um pouco mais intermediário de estudo, e eu vejo muita gente fazendo isso, que é a pessoa que estuda muito. Ela está preocupada com horas líquidas, e aí ela estuda 9 horas líquidas, 10 horas líquidas, 7 horas líquidas. Toda vez que ela vai no banheiro, ela pausa o cronômetro. Toda vez que ela vai almoçar, ela pausa o cronômetro. E ela fica tão preocupada com essas horas líquidas e não com a qualidade do estudo dela, que no final do dia, no final da semana, ela tá tão exausta que o rendimento dela já caiu totalmente. Ela não tá mais prestando atenção em nada do que ela tá estudando. Ela tá fazendo tantas questões que ela já está repetindo as questões que ela fez sem perceber, ou às vezes ela até percebe e já decorou qual é a alternativa certa. Isso, sinceramente, não resolve nada. Não adianta você tá lá no papel marcado que estudou 9 horas hoje, mas você não rendeu, certo? Então vamos ser sinceros. O que eu percebi ao longo desses tempos, né, e depois de certa exaustão estudando, é que chegava num ponto, às vezes em algum dia eu estudava 2 horas, mesmo num nível mais intermediário de estudo, eu cansava.
e naquele dia era apenas aquilo que eu fazia. Não estudava mais. No dia seguinte, se meu rendimento aumentasse e eu tivesse tempo, talvez no final de semana eu estudava mais. Ou eu mantinha as mesmas 2 horas, ou diminuía. Em algum outro dia que estava muito bom, eu estudava 4, 5, tá? Assim como eu te falei da evolução do estudo, né, que a gente adquire ao longo do tempo, na nossa rotina, trazendo do macro para o micro, não é mesmo? As nossas horas, a nossa divisão de estudo também funciona dessa forma. Às vezes a gente estuda 1 hora, às vezes 4, às vezes a gente não estuda, às vezes a gente estuda 2 horas, às vezes a gente estuda 1 hora de novo, às vezes 6, e tudo bem. E é isso que eu acho interessante as pessoas perceberem, principalmente se você está começando agora. Porque todos esses 4 pontos, mesmo que muitos deles sejam opostos uns aos outros, eles fazem com que a sua aprovação leve muito mais tempo, demore muito mais e faça círculos assim, sem você perceber. Então, o que eu quero trazer com tudo isso, que eu falei até agora, é que você precisa respeitar o seu coeficiente de aprendizado naquele momento, o seu tempo de absorção. Iniciantes vão começar estudando menos, isso daí é fato, isso daí funciona dessa forma, certo? Algumas pessoas lá no começo já vão conseguir subir o tempo de estudo mais rápido, outras não. Outras até conseguiriam, mas não tem tempo e tudo bem. A ideia principal é que conforme os meses vão passando, os anos vão passando, você aprimore a sua técnica de estudo. Você procure em cada momento que você possa estudar mais tempo, se dedicar àquilo, se estiver disposto, certo? E não acomodar num patamar baixo e nem viver uma insanidade de um patamar muito alto, porque os dois extremos vão dar errado, tá? Então busque o equilíbrio, estude um dia um pouco mais, outro um pouco menos, mas estude sempre, a sua aprovação ela vai vir, tá? E aí, para fechar, sim, eu gostaria de fazer uma observação geral que eu venho vendo em sites de concursos, perfis de redes sociais de concursos, grupos de concurseiros de estudo, né, WhatsApp, Facebook. E novamente as pessoas elas trazem muito especificamente essa ideia de horas líquidas de estudo e de fórmulas mágicas para aprovação. Então, se você fizer esses 5 passos, você será aprovado num concurso público. Você conseguirá ser aprovado em um mês num concurso público. As pessoas elas querem vender resumos como se apenas aquilo fosse o suficiente para você conseguir uma aprovação. Claro, existem N técnicas de estudo, assim como resumos são fundamentais, né? E horas também de estudo são inevitáveis. Mas a verdade é que as pessoas hoje elas querem vender uma fórmula mágica, imediatista, e o estudo, no geral, de qualquer coisa, não só para concurso público, exige tempo, muita dedicação, persistência, e você vai ter que sentar e ler, sentar e fazer exercício. Não tem como você pular essa etapa. Algumas pessoas vão conseguir antes, outras depois. Todos vão conseguir se tentarem, perseverarem, insistirem. Mas a verdade é que não existe uma fórmula mágica. Você não vai comprar um cursinho com um resumo e ser aprovado amanhã. A menos que você tenha uma sorte muito improvável, correto? Então, era essa mensagem, essa conversa que eu queria trazer hoje com esse vídeo, pois eu venho pensando dessa forma, com a experiência que eu tenho tendo nos últimos anos, por tentativa e erro, e espero que de alguma forma isso possa ter ajudado aí quem se sente perdido, quem está em um ciclo de reprovações, talvez, ou um pouco desanimado, ou até mesmo começando agora e quer entender um pouco mais de todo esse processo para ter uma base, uma régua se está seguindo o caminho certo ou o que precisa ajustar. Então eu acredito que seja isso. Espero ter ajudado, né, a alguém. E quem quiser comentar, fazer alguma observação sobre o vídeo, fique à vontade nos comentários, tá ok? Eu espero com o tempo aí trazer outros tópicos, talvez aí métodos que eu usei para o estudo ou outras coisas relacionadas ao processo, né, de aprovação em um concurso público, certo? Mas por hoje é isso. Muito obrigado por assistir esse vídeo.